Eu sou o Frederico Martins, eu sou juiz federal há aproximadamente 7 anos. Eu tenho um testemunho aqui sincero para dar para vocês. Como eu disse a vocês, eu sou juiz federal e atuo pela magistratura federal, que o direito previdenciário é uma das essências, uma das veias da magistratura federal, porque a maioria dos processos é de direito previdenciário, né? Então eu atuo há muito tempo no direito previdenciário e para mim é uma satisfação ver nos processos judiciais as minhas decisões sendo cumpridas em matéria previdenciária, porque na maioria dos processos são decisões liminares, decisões de antecipação de tutela, que os benefícios são implantados. Agora, outras decisões de maior complexidade, decisões em matéria ambiental, por exemplo, enfim, questões mais complexas que são corriqueiras também na Justiça Federal, infelizmente a gente demora a ver no mundo, no plano dos fatos, a concretização do direito. No direito previdenciário, isso é diferente, tá? Então, fiz essa introdução para vocês, para, de alguma forma, recebê-los aqui na nossa aula e convidá-los a conhecer um pouco mais de direito previdenciário. No início, nessa primeira aula, eu separei 2 temas que são temas introdutórios, que são evolução e conceito de seguridade social. De fato, é um tema introdutório e a gente fica ansioso para aprender logo as normas mais importantes do direito previdenciário. Mas eu digo a vocês que é não só necessário, mas também interessante para que vocês tenham uma introdução mais familiar com o assunto, com o que nós temos hoje de regras de direito previdenciário. É importante que a gente conheça um pouquinho como foi lá atrás para perceber a dinâmica normativa que nós temos hoje. Tudo faz um pouco mais de sentido, tá? Quando a gente conhece o nosso passado, quando a gente conhece a nossa história, ok? Então vamos lá. A gente começa a evolução da Seguridade Social em dois referenciais. O primeiro, claro, é a evolução da Seguridade Social no mundo e depois a evolução da Seguridade Social no Brasil. A gente começa, obviamente, com a evolução no mundo, tá? A Seguridade Social, a primeira coisa que você precisa saber, é um conceito moderno. A expressão Seguridade Social não é a mesma coisa que proteção social, não é a mesma coisa que ajuda, assistência, enfim. Seguridade Social, gravem isso, é um conceito moderno. Antes não se falava de maneira tão complexa, de maneira tão ampla em Seguridade Social. Justamente porque a evolução histórica desse conceito passou por 3 fases distintas. A primeira fase, que é uma fase embrionária, é uma fase assistencialista. A segunda fase é a fase do seguro social. E, por fim, a fase moderna, que é a fase da Seguridade Social. A gente começa, claro, com a fase assistencialista e, num primeiro momento, então, desse crescimento da proteção social do ser humano, a fase do assistencialismo, ela era realizada, ela era constituída por um assistencialismo meramente privado e eclesiástico. Então, o nascedouro, olha que bonito isso, o nascedouro da proteção social, o nascedouro da Seguridade Social que nós temos hoje, veio do seio da família. A família é o primeiro átomo da proteção social do ser humano. A família é o elemento nuclear do assistencialismo e, por fim, da proteção social. Não à toa que a nossa Constituição Federal também menciona que é dever da família o sustento dos seus familiares, né? Existe uma obrigação alimentar também entre os familiares, uma obrigação alimentícia, né? Então, num primeiro momento, essa Seguridade Social era apenas composta pelo assistencialismo privado e pela atuação da Igreja, que se formava e cada vez mais, né, de alguma forma, promovia a assistência social, a caridade, por meio da sua instituição. No segundo momento, esse assistencialismo deixou de ser privado e passou a ser estatal. E o marco, olha aí, esse é um marco histórico muito importante para vocês. O marco do assistencialismo estatal é a Lei dos Pobres. A Lei dos Pobres, ou conhecida também como Poor Relief Act, que foi editada na Inglaterra em 1601, foi a lei que garantiu pelo Estado um assistencialismo às pessoas. Então é um marco de fundamental importância esse primeiro momento, essa primeira fase da evolução histórica da Seguridade Social, que é o assistencialismo. É o núcleo ali do assistencialismo, é onde o assistencialismo ganhou o seu ápice, porque, como eu disse, começou com o elemento inicial, que foi a família.
e também o movimento eclesiástico, e atingiu o seu ápice na Lei dos Pobres de 1601 na Inglaterra. Tá? Depois nós entramos da fase do assistencialismo, nós entramos na fase do seguro social. Vejam que o nome aí já ficou um pouco mais pomposo, né? Já ficou mais bonito. E o seguro social, ele é uma expressão que está intimamente ligada à previdência social. Vocês já pararam para perceber o que significa INSS? INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Então vejam que o seguro social tem uma nítida relação com a previdência, ok? Um marco mais importante dessa fase do seguro social é a resposta que Otto von Bismarck, na Alemanha, em 1803, vejam que 200 anos aí após a Lei dos Pobres, veio Otto von Bismarck e, em resposta à mobilização social da Revolução Industrial, decidiu criar um sistema de seguro social para apaziguar, digamos, os ânimos da sociedade, os ânimos dos trabalhadores que emergiam como uma classe ali que estava, de alguma forma, oprimida e mal regulada em seus direitos mais básicos na Revolução Industrial. Então, veio como uma consequência do crescimento do capitalismo, certo? E as contingências sociais que eram cobertas nessa fase do seguro social, nesse sistema de seguro social criado por Otto von Bismarck, eram as coberturas de doença, acidente de trabalho, invalidez e velhice. Então, bem parecido com o que nós temos hoje, né? Vejam aí que não havia ainda a proteção da maternidade, né? Como foi crescendo a proteção da mulher no mercado de trabalho. Então nós não tínhamos o salário maternidade. Também não havia a proteção contra a morte, né? Não havia a proteção da pensão por morte. Por outro lado, também havia contribuições vertidas tanto por empregados quanto por empregadores, o que é uma característica então nítida que mostrava o delineamento da previdência social, porque o seguro social exige contributividade. Por isso que esse seguro social criado por Otto von Bismarck, ele tinha de fato cunho eminentemente previdenciário e apenas os que trabalhavam contribuíam, ok? Agora, uma lembrança importante antes de Otto von Bismarck é a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1793 na França, que também estabeleceu um marco muito importante para a consagração do seguro social. Foi um pouco antes de Otto von Bismarck, certamente influenciou o movimento de proteção social iniciado na Alemanha por Otto von Bismarck, na época da Revolução Industrial, mas foi precedente, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. Porque nessa declaração foi ali mencionado que o seguro social ele deve ser lido como um direito sagrado. Então ali que nasce a perspectiva de direito social fundamental da Previdência, do seguro social. Por fim, nós chegamos então na fase da Seguridade Social. E essa fase da Seguridade Social, ela se demarca por William Henry Beveridge, em 1941. E essa fase da Seguridade Social, ela foi, digamos, uma resposta ao crescimento do welfare state, do estado do bem-estar social, na primeira metade do século XX, em que os estados modernos percebiam que era necessário dar uma resposta social à crise econômica que o mundo passava, né? Nós já tínhamos passado pela crise de 29, nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos passado pelas agruras da Primeira Guerra Mundial. Então, William Henry Beveridge, ele criou um conceito mais amplo de proteção universal. Vejam que ele foi além do seguro social de Otto von Bismarck, que era restrito apenas àquelas pessoas que trabalhavam e contribuíam. Então, nessa fase última, na terceira e última fase da evolução histórica da Seguridade Social, nós chegamos nessa proteção universal, que protege não apenas os trabalhadores, mas todos. E gravem uma expressão para essa fase, do berço ao túmulo. Essa fase da Seguridade Social, ela tem o objetivo de proteger a pessoa do berço ao túmulo. É bonito isso, né?
É claro que a gente começa depois a realizar um pouco a concretude desse direito dentro das perspectivas econômicas de cada Estado. Mas esse momento é quando nasce a ideia de proteção universal, do berço ao túmulo. Também nasce, dentro desse conceito de proteção ampla, a noção de tríplice fonte de custeio, porque é um sistema muito mais amplo, complexo, que exige um aparato econômico e financeiro do Estado. E por isso, justamente, o Estado entra nessa contribuição junto com os empregadores e os empregados. Por isso, a tríplice fonte de custeio: Estado, empregadores e empregados. Ok? Então, essas são as menções importantes da evolução histórica da Seguridade Social no mundo. Nós seguimos agora para a evolução da Seguridade Social no Brasil. Também, à semelhança da evolução histórica da Seguridade Social no mundo, no Brasil, nós temos sempre um delay, né, um certo atraso para receber as ideias desenvolvimentistas, as ideias novas, intelectuais, e isso aconteceu também na Seguridade Social. E por conta desse paralelo de crescimento, nós também temos aqui no Brasil a fase assistencialista, também temos a fase do seguro social e, por fim, a fase do sistema de seguridade social. Então, em ambas as perspectivas de aprendizado da evolução histórica, tanto do mundo quanto do Brasil, nós teremos esses três momentos: assistencialismo, seguro social e seguridade social. E qual é o marco da fase assistencialista, professor? Vocês devem ter ouvido já diversas vezes nas cidades de vocês sobre as santas casas, né? Os hospitais, a Santa Casa de Misericórdia. E a primeira Santa Casa, olha que bonito, conhecer história é fundamental para o entendimento das normas de qualquer ramo do direito. E direito previdenciário não é diferente. Então nós temos hoje que lembrar da criação da primeira Santa Casa da Misericórdia no Brasil, na cidade de Santos, em São Paulo. São Paulo, na vanguarda do desenvolvimento do país, já naquela época, em 1543, nós tivemos então a criação da Santa Casa, primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil. Mais uma vez aí, assim como tivemos também na evolução histórica da Seguridade Social no mundo, a participação dos movimentos eclesiásticos na realização da assistência pública, né? É bonito isso. Então, a criação da Santa Casa em 1543. Esse é o marco do assistencialismo no Brasil. Qual é a fase do seguro social, então, professor? A fase do seguro social, ela começou mais ligada à previdência privada. Ela não começou lá, como Otto von Bismarck, dentro de uma perspectiva de atuação maciça estatal. Começou com algum movimento de previdência privada. E o primeiro marco sobre a criação da previdência privada no Brasil, e naturalmente a primeira previdência antes da previdência pública, foi a criação do Mon Geral em 1835. Mon vem da palavra Montepio. Montepio vem da palavra de casas de misericórdia, casas de socorro. Então o Mon Geral, ele era uma casa geral de socorro, mas é óbvio que ali nós não tínhamos nenhum caráter assistencialista. Ali nós tínhamos um seguro social privado. Só estava coberto quem contribuía. A criação do Mon Geral, que inclusive essa empresa existe até hoje, é fantástico isso. Procurem aí no Google, procurem Mon Geral que vocês vão encontrar ainda a existência dessa empresa até hoje. É bonito. A criação do Mon Geral foi em 1835. Depois, nós tivemos, depois do Mon Geral, que teve esse caráter mutualista, a inauguração, digamos, dessa dinâmica obrigacional entre pessoas de maneira mutualista, de mútuo socorro, mediante contribuição, nós tivemos a criação da primeira lei de acidentes de trabalho em 1919. Então, quase 100 anos depois dessa previdência, digamos, desse clubinho de previdência que foi o Mon Geral, numa relação privada, nós tivemos uma lei que foi editada, portanto, pelo poder público para proteger os trabalhadores de acidentes de trabalho. Então a previdência começou a chegar, de alguma maneira, na sua esfera pública
em 1919, pela criação dessa primeira lei de acidentes de trabalho. Os empregadores eram, então, obrigados a contratarem um seguro privado para seus trabalhadores. E olha como, mais uma vez, é importante conhecer a história, para vocês terem uma relação cognitiva, de análise jurídica mais clara, mais efetiva, inclusive, com o que acontece hoje. Eu vou dar uma pincelada sobre o tema da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que será amplamente estudada por nós aqui e de fundamental importância para o estudo de vocês. A Emenda 103 permitiu que a contingência social relacionada ao risco da incapacidade para o trabalho poderá ser regulada, poderá ser delegada à iniciativa privada. Na verdade, já havia essa previsão de acidentes de trabalho serem explorados, seguro de acidentes de trabalho serem explorados pela iniciativa privada, mas agora a Emenda 103 foi além e trouxe essa possibilidade de exploração econômica pela iniciativa privada, não só do seguro de acidente de trabalho, mas do próprio benefício previdenciário de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Então, no futuro, há uma permissão já constitucional de que o regime geral de previdência social, que é público, deixe de cuidar desse risco social do trabalho e a iniciativa privada cuide de tudo. Exatamente como nós tínhamos, de maneira muito semelhante, no início de tudo, com essa lei de acidentes de trabalho. Nós chegamos, então, no momento em que a previdência pública ganha contornos mais destacados no Brasil. E aí também essa lei, assim como a lei dos pobres, de 1601 na Inglaterra, é a lei Eloy Chaves. A lei Eloy Chaves, ela foi introduzida em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo 4.682 de 1923. Nós temos aproximadamente 100 anos da lei Eloy Chaves, que é um marco de criação da Previdência Social brasileira. Era, na verdade, apenas uma previdência privada, mas, posteriormente, com a edição de outros decretos legislativos e levando em consideração que os trabalhadores, os ferroviários da época, que era uma classe operária de fundamental importância, de vital importância para a economia do país na época, que dependia muito desse modal de transporte, os ferroviários eram empregados públicos. Havia as empresas privadas que exploravam as ferrovias também, mas existia também as ferrovias que eram da propriedade da União. Então, posteriormente a 1923, vieram outros decretos que expandiram essa previdência social que, por ser dirigida às empresas que exploravam as ferrovias, era uma previdência privada. Mas, como eu disse, os ferroviários também atuavam, também trabalhavam ligados à União. Então deve ser considerado também um embrião da Previdência Pública. Tá? Mas gravem que a Lei Eloy Chaves é o nascedouro da Previdência do Brasil, especialmente a privada, mas, como eu disse, com a expansão depois para a Previdência Pública. E o que implementou a Lei Eloy Chaves? As caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. CAPs, gravem essa sigla. Caixas de aposentadorias e pensões. Apenas certas empresas tinham acesso a essas CAPs, caixas de aposentadorias e pensões. Os ferroviários foram os trabalhadores que tiveram essa primeira abrangência das CAPs. Havia uma CAP, uma caixa de aposentadoria e pensão, dirigida aos ferroviários. A contribuição era apenas das empresas e dos trabalhadores, não havia uma participação do Estado ali. Depois, pouco tempo depois, nós tivemos a expansão das CAPs. Houve um fortalecimento, então, do seguro social, dessa fase do seguro social no Brasil. Começou com a Lei Eloy Chaves, com uma CAP para os ferroviários, e depois outras CAPs, caixas de aposentadorias e pensões, foram criadas pela Lei 5.109 de 1926. Quanto tempo, hein? E ela começou a abranger também o trabalho dos portuários e dos marítimos. 2 anos depois, na Lei 5.485 de 1928, um ano antes da quebra da Bolsa, de Nova York, nós tivemos a expansão das CAPs
para os telegráficos e para os radiotelegráficos. E depois de um tempo, nós tivemos uma transição nessa fase do seguro social, que na verdade foi um fortalecimento, uma expansão também, que é demarcada pelo fim de todas essas CAPs e o início de uma nova era, a era dos institutos de aposentadorias e pensões, a era dos IAPs. Isso foi introduzido, o start da era dos IAPs, foi no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1933. E aí o critério deixou de ser a empresa e passou-se a adotar o critério da categoria profissional. Ampliou-se o nicho de proteção social. Não era mais a empresa, não eram mais apenas os ferroviários ali, aquela empresa de ferrovia, aquela empresa dos marítimos. Era toda uma categoria profissional de acordo com as leis que iam sendo editadas. Então, cada categoria profissional passou a ter o seu próprio Instituto de Aposentadoria e Pensão, o seu próprio IAP. Toda a categoria de marítimos, não apenas uma ou outra empresa de marítimos, toda a categoria de bancários, não apenas um ou outro banco, toda a categoria de industriários, não apenas uma ou outra indústria. Havia um IAP para os industriários, um IAP para os bancários. Devia ser difícil estudar naquela época direito previdenciário, porque a legislação era múltipla. Vocês imaginam a situação? Se vocês estão preocupados hoje com o direito previdenciário, já estão aí reclamando do professor que não para de jogar conteúdo na tela, imaginem naquela época que cada categoria profissional tinha o seu IAP e você precisaria conhecer para cada categoria profissional a legislação correlata previdenciária. Então, cada instituto de aposentadoria e pensão regulava a cobertura das suas contingências sociais de alguma forma. Posteriormente, graças a Deus, veio uma unificação da legislação dos IAPs. E aí passamos a ter apenas uma lei, que é a famosa LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. É a Lei 3.807 de 1960. Algumas décadas aí se passaram, então, desde o governo Vargas, com vários IAPs, e aí tivemos a unificação das leis desses IAPs. Vejam que, nesse momento, nós ainda tínhamos vários IAPs, vários institutos de aposentadoria e pensão. Apenas uma lei, entretanto, passou a regular todos esses IAPs. A Lei 3.807 de 1960, a LOPS. Você vai ouvir muito no estudo de direito previdenciário a LOPS, porque com frequência há uma comparação sobre o regramento anterior à Constituição de 88, porque foi ela que vigorou até a Lei 8.213 de 91, que é a lei que implementou, concretizou a Previdência no nosso ordenamento jurídico após a Constituição de 88. A LOPS, entretanto, cuidava apenas da previdência urbana. Nessa época ainda havia uma cisão da proteção da previdência urbana e previdência rural. A LOPS é de 1960 e 4 anos depois, na Lei 4.214 de 1964, houve um início de proteção da previdência rural. Ainda de maneira não isonômica com a previdência urbana, mas ali foi um primeiro momento em que os trabalhadores rurais, uma classe tão importante para a dinâmica social e econômica do país, passou a ter um braço de proteção estatal. Era a criação do FUN Rural. A Lei 4.214 de 64 criou o FUN Rural. Ele não tinha um caráter eminentemente previdenciário, mas sim assistencialista, assim como hoje. Nós também chegaremos no trato dos trabalhadores rurais na previdência urbana atual, e nós iremos concluir que a previdência rural ainda é uma previdência eminentemente assistencialista. Na prática, é assistencialista. Os trabalhadores rurais não contribuem, de regra, não contribuem. E o grande rombo da previdência que nós temos hoje, de modo algum, querendo colocar esse peso nessa nobre classe de trabalhadores, é da previdência rural, justamente porque não há essa contribuição como há na previdência urbana. Mas nós chegaremos a isso nesse tópico quando estudarmos a nova previdência criada pela Emenda 103, a nossa última reforma da Previdência. Então o FUN Rural ele não tinha caráter eminentemente previdenciário, mas sim assistencialista. Bom, cabe aqui fazer um resumo, depois dessa volta histórica, e nesse momento, ainda na fase do seguro social, não chegamos ainda na fase da Seguridade Social no Brasil,
cabe fazer apenas um apontamento das diferenças entre as CAPs e as IAPs, as caixas de aposentadorias e pensões e os institutos de aposentadorias e pensões. Os CAPs, as CAPs, eram então previdências criadas apenas por empresas, contribuições apenas das empresas e dos trabalhadores, duplo custeio, e o Estado apenas autorizava a criação delas, não fomentava financeiramente a manutenção, apenas autorizava. Eram entidades privadas. Já os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, eram previdências, então, maiores, por categorias profissionais. A contribuição era tríplice: empresas, trabalhadores e estados. O próprio Estado é quem criava o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Não eram mais as empresas. Era criado por lei. Não era apenas autorizado. O próprio Estado criava. E eram, então, portanto, entidades públicas. Então, a era dos IAPs, com o governo Getúlio Vargas, ela veio trazer uma estatização, de alguma forma, da previdência privada. Ok? Chegamos, então, como não poderia ser diferente, na evolução dessa Seguridade Social no Brasil, ao fim da era dos IAPs. E aí, finalmente, além daquela unificação legislativa que eu mencionei para vocês pela Lopes, aconteceu a unificação de todos os IAPs. E aí surgiu o tão famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Eu tenho certeza que você já ouviu a sua avó ou aquela tia, o seu tio velho lá falando: eu recebo lá do INPS, estou encostado no INPS. Então o INPS, de fato, era muito importante na vida dos seus familiares, dessas pessoas, porque ele era o nosso INSS naquela época. Ele era um Instituto Nacional de Previdência Social que congregou todos os institutos de previdência. Os IAPs eram, digamos, pequenos rascunhos do INPS, por categoria profissional. Veio então o Decreto-Lei 72 de 66 e criou o INPS. Transformou-se o INPS posteriormente, né, a criação dele, vejam só, foi em 66, né? Muitos anos depois, 24 anos depois, o INPS se transformou no hoje conhecido INSS, que significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ok? Somente em 1990 que se tornou INSS. Foi pela Lei 8.029 de 90 e regulado pelo Decreto 99.350 de 90. Decorreu da fusão do IAPAS com o INPS. O IAPAS era um instituto, um braço, digamos ali, em paralelo do INPS, que cuidava da assistência social. Aqui é importante demarcar que até então o trato da proteção dos acidentes de trabalho era privado, como eu disse a vocês, né? Desde 1919. E ele foi incluído, após a criação do INPS em 66, ele foi incluído em 67. Essa proteção dos acidentes de trabalho foi incluído no rol de atribuições da Previdência Social Pública em 1967, pela Lei 5.316. Então saiu da esfera privada e entrou na esfera pública em 67. Desde 1919 até 67 era um seguro privado, depois a Previdência Social acabou cuidando disso diretamente, mas sabemos, como eu já mencionei para vocês, que no pós-Constituição de 88, especialmente com a emenda 20 de 98, foi permitida a exploração também dos acidentes, da proteção dos acidentes de trabalho pela iniciativa privada. Agora, muita atenção. É importante, não interessante, é fundamental, na verdade, que vocês demarquem isso. Em 1960, houve a unificação da legislação dos IAPs. E somente em 1966 houve a unificação dos próprios IAPs. Então, foram dois momentos diferentes. Primeiro, a unificação da legislação em 1960, pela Lopes, pela criação da Lei Orgânica da Previdência Social, e depois, em 66, foi a unificação dos próprios IAPs. A estrutura orgânica, digamos, da Previdência foi toda arregimentada em apenas um ente, que era o INPS. Tá? Finalmente, então, chegamos na última fase, que é a fase do sistema da Seguridade Social. Nós tivemos um embrião
antes da Constituição de 88, dessa fase, desse sistema amplo, complexo de Seguridade Social, em 1977, pela Lei 6439 de 77. Tá? Nessa lei, houve a criação do SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, por que eu digo que é um embrião? Porque ele congregou esse SIMPAS, esse Sistema Nacional de Previdência Social, dois ramos da Seguridade Social, que são Previdência e Assistência. Mas ainda não havia o terceiro braço de proteção social, que é a proteção da saúde nesse SIMPAS, né? O SIMPAS ele era composto por diversas entidades, não era apenas uma, como nós temos hoje o INSS. Então nós tínhamos naquela época o INPS, já mencionado, tínhamos o IAPAS, tínhamos o INAMPS, que cuidava então de alguma forma da saúde, tínhamos o DataPrev, que cuidava dos dados de informação, de tecnologia dos sistemas de previdência, tínhamos o SEMI, tínhamos a LBA, né? A FUNABEM, então diversas entidades que de alguma forma atuavam na assistência social, na previdência e em certa medida dentro da saúde, mas ainda não havia, embora houvesse também o trato da saúde pelo INAMPS, ainda não havia o grande sistema de seguridade social que somente foi criado de maneira efetiva com a Constituição de 88. A Constituição Federal de 88, ela de fato inaugurou em nosso ordenamento jurídico de maneira consolidada um complexo normativo e de ação estatal que protege a seguridade social como um todo. E quando eu digo seguridade social, nós já estamos entendendo essa atuação estatal não apenas pela atuação na previdência, mas também na assistência e na saúde. É o tripé da seguridade social: saúde, assistência e previdência. Fazendo uma breve passagem agora sobre como foi o trato da proteção social nas constituições brasileiras, nós temos o seguinte: na Constituição de 1824, havia uma previsão expressa da criação dos socorros públicos para fins assistenciais. Então, em 1824, nós tivemos ali uma assistência estatal. A Santa Casa da Misericórdia, lá em 1543, era uma assistência ainda privada. Havia uma atuação eclesiástica eminentemente, né? Mas a atuação estatal era tímida, apenas autorizava, de certa forma, a criação da Santa Casa. E a Constituição, então, de 1824, depois de tanto tempo, previu expressamente a criação dos socorros públicos para fins assistenciais. Não havia nenhuma previsão previdenciária ou da saúde na Constituição de 1824, mas apenas os socorros públicos para fins assistenciais. Viemos então com a Constituição de 1891, que aí previu expressamente a aposentadoria por invalidez ao servidor que se acidentasse. Depois, a Constituição de 1934, que mencionou já na era Vargas, com uma forte presença do Estado na proteção do trabalhador, incluiu a tríplice fonte de custeio da Seguridade Social, do Seguro Social, na verdade, ainda não tínhamos a Seguridade Social aí, do Seguro Social, da Previdência, uma tríplice fonte de custeio proveniente da empresa, do trabalhador e do Estado. Ok? Foi a primeira Constituição, então, a mencionar a expressão Previdência. A Constituição de 1937, a nossa polaca, ela mencionou também, como uma evolução do conceito de proteção social, a expressão seguro social. Antes mencionava apenas previdência, depois mencionou seguro social. Depois, a Constituição de 1946 passou a empregar novamente apenas a expressão previdência e não mais seguro social. Houve um certo retrocesso, de alguma forma, no trato, pelo menos normativo aí da proteção social. E, por fim, a nossa Constituição de 1988 trouxe o grande conceito de Seguridade Social. O conceito de Seguridade Social, para o que interessa a vocês, deve ser extraído de maneira direta da Constituição de 88. O conceito da Seguridade Social ele se encontra expresso ali no artigo 194, caput da Constituição. É um sistema complexo de proteção social que engloba 3 ramos de atuação do Estado. Então, nós temos 3 subsistemas do grande sistema de proteção social
da Seguridade Social. A saúde, que é representada em nosso ordenamento pela Lei 8.080 de 90. Depois nós temos a Previdência, que é, de fato, o foco do nosso estudo aqui, representada pelas leis 8.212 de 91 e 8.213 de 91, que são, assim, serão a bíblia do nosso estudo, junto com as normas constitucionais. E, por fim, a assistência, o ramo da assistência, que também deve ser estudada, especialmente nos benefícios assistenciais ao idoso e ao deficiente, que são previstos pela Lei 8742 de 93. Então a Seguridade Social veio de maneira forte pela nossa Constituição como esse grande sistema de proteção e com a perspectiva de ser um direito fundamental. É o último estágio evolutivo da proteção social. Os dispositivos constitucionais pertinentes aqui para o nosso estudo são os seguintes, tá? Artigo 6º trata dos direitos sociais e menciona, dentre vários direitos, o direito à previdência social. Antes do direito do artigo 6º, nós temos o artigo 1º, que introduz ali como princípios fundamentais, especialmente dois que têm fundamental pertinência com o estudo da Seguridade Social, que são os indicados no inciso 3 e 4, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós temos também, claro, o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. É claro que ele também permite que os influxos da proteção dos direitos e garantias fundamentais sejam direcionados ali para o trato da Previdência Social. O artigo 194 da Constituição vai ali abrir a Constituição sobre a Seguridade Social, vai tratar de maneira direta sobre a Seguridade Social. O artigo 195 vai tratar do custeio da Seguridade Social, que, claro, é fundamental, e nós vamos ver ao longo do nosso curso que há um embate constante entre a concretização do direito fundamental à Seguridade Social e, de outro lado, a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial. O artigo 195, ele permite esse equilíbrio, ele direciona o Estado e a sociedade para manter esse equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 196 a 200 da Constituição nós vamos tratar dos dispositivos da saúde. E, por fim, os artigos 201 e 202 tratam da Previdência, respectivamente da Previdência Pública e Previdência Privada. E, no artigo 203, o último ramo da Seguridade Social, a assistência social. Então, são essas as considerações sobre essa primeira aula de evolução histórica da Seguridade Social e do seu conceito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.